E o tema o penúltimo tema é amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Alguém sabe qual são os dois maiores mandamentos? Eu sei. Amar a Deus como você mesmo, né? E o próximo. Amar a Deus Sobre todas as... e o próximo Como como a a ti ti mesmo. mesmo. Então, esses são os dois maiores, amar a Deus e amar o próximo. Mas esses dois mandamentos, eles invalidam os 10 mandamentos? Eu acho que sim. Não? Porque Eles encaixam nos dois. Não, invalidam. O que que invalida? Tipo, eles anula. anulam Anula. Eu acho que os não, 10 porque mandamentos. está incluído, né? Eu acho Não. que não também. Né? Então a gente vai aprender sobre porque os 10 mandamentos Deus deu para nós. E quando Jesus veio, Jesus aprendeu, ensinou, né, a respeito dos dois maiores mandamentos. Aí no decorrer da lição a gente vai aprender como ele ensinou sobre isso. E a gente vai aprender também que os dois não anulam os 10, que são um resumo dos 10, né? E o tema para memorizar, quem não tem a lição, a gente vai abrir lá em 1 João 4:20. 1 João é a primeira carta de João, é lá no final, né? 1 João. João é perto de Marcos? Não, essa aí é o João, o Evangelho. Aí a gente vai ler as cartas de Lá em João, cima. que é lá no final, perto de Apocalipse. Ah, perto de Apocalipse. Aí as duas cartas, que é 1 João e 2 João. Ah, tá. Aí tem 1 Pedro, 2 Pedro. Tá aqui, João. É, isso, é essa aí. É a Primeira carta, né? de João, isso. 1 João 4:20. Capítulo 4, versículo 20. Todos acharam? Acharam? 4:20? Achei. Então vamos ler aí, ó. Fala assim: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele está mostrando que nós devemos amar o nosso próximo. Né? Então, no decorrer da lição, a gente vai ver como que nós devemos fazer isso, segundo o que Jesus pregou aqui quando ele veio, né? Que foi o amar a Deus e amar os nossos irmãos, né? E seja irmãos que a gente conhece, seja irmão que a gente conhece, ou seja até mesmo os nossos inimigos. Né? O quão deve ser difícil uma pessoa ter feito mal para nós e a gente ainda Amar, né? ama. Igual é o exemplo de Cristo, né? Quer dizer, todas as pessoas odiou ele, ele desprezou ninguém. Lá na cruz ele falou, não pai, não faz não, porque ele não sabe o que faz. Não sabe. Mesmo que ele está lá, chegando nele lá, matar ele. Crucificando ele, né? Falou, ele não sabe o que, ele não sabe o que faz. E ele ainda pediu por eles, né? Você vê, pode ver, porque é o amor, gente. Isso é forte. É forte, né? É muito difícil. Pessoa te bate, não faz nada, só te fala seu nome, assim, o vulgar, né, assim. Fala mal de você, já acha ruim? Você já acha ruim? Precisa de dar uma aporretada, né? Você tá doido, é coisa muito forte, né? Vai pensar forte assim, mesmo, no nosso dia de hoje. Vai perdoar, né? Aqui na lição fala assim, ó, confiamos que no fim Deus consertará todas as coisas. É verdade que devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não irá eliminar por agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar
aliviar o sofrimento e o mal que encontramos, pelo menos em algum grau. Na verdade, como cristãos, é nosso dever fazer exatamente isso. Então, qual que é o nosso dever? Sermos usados, né, para ajudar a aliviar o sofrimento e o mal que encontramos no nosso caminho, né? Então, no decorrer do nosso dia, da nossa semana, do mês, acontece alguma situação. Então, nós como cristãos, a gente vai fazer de tudo para ajudar aquela pessoa que está passando por algum sofrimento, né, por algum problema, por alguma injustiça. Então, tipo assim, se eu tô vendo que a Lenita está sendo injustiçada aqui no serviço, eu como cristão, eu não posso me calar. Eu tenho que levantar e falar assim, não, você tá errado. Você não pode fazer isso com ela, você não pode humilhar ela. Mas tem gente que cala pra quê? Pra não caçar um conflito, que cala pra não ficar como ruim da história, né? Aí o que acontece? Cada um resolve seus problemas. Não, como cristão, aqui tá falando que nós devemos ajudar aqueles que estão no nosso caminho, né? No nosso dia a dia que tá passando por alguma situação assim. Como vimos, o amor e a justiça andam juntos e são inseparáveis. Se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. O amor de Deus, ele é como uma coluna vertical. A coluna vertical, no nosso corpo humano, é aquela central, né, que dá a gente a capacidade de ficar em pé, né? Então, ela é aquela, a vertical. Deus, amar a Deus é aquela coluna vertical. E tem, né, a coluna vertebral, que é aquelas que vai saindo da vertical. Então, nós temos o amor a Deus, e esse amor, ele vai se enraizando para o próximo. Para o próximo. Entendeu? Beleza. Então, assim, ó, se eu recebo amor, ó, você vê, o desenho da lição, que ó, quem não tem, a Lenita não trouxe a dela. Até mostra. Tá falando aqui, ó, uma luz e uma pessoa e uma carga aqui, ó, que significa a cruz, né? Com a outra, e essa passa a carga para a outra que ilumina. Tá vendo? Então, nós devemos fazer o quê? Nós temos o amor de Cristo, nós conhecemos o amor de Cristo. Então, nós devemos passar isso para as outras pessoas. Passar para as outras pessoas. E tem o versículo que fala que nós devemos ser a luz do mundo. Né? Então, nós devemos ser um exemplo desse amor. Alguém tem algum comentário? Aprimorar alguma coisa no tema de sábado? Você leu alguma coisa? Lá no tema de domingo fala assim, ó, os 2 maiores mandamentos. E o tema de segunda, que é bem parecido, fala só que o contrário, os 2 maiores pecados. Então, nós vamos aprender sobre os 2 maiores mandamentos e em seguida sobre os 2 maiores pecados. Né? Os 2 maiores mandamentos falam assim, ó, quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. Vamos ler lá em Mateus para a gente poder... Mateus 22. Mateus 22, versículo 34 a 40. Perto de Isaías? Não, depois. No Testamento, Não, é depois. De Jó? É pra cá. É pra cá? Pra cá. Ah, tá. Aí tem Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. 41, 42?
é o capítulo 22 e o versículo é 34 a 40. Daniel, Depois de Daniel. pra cá. Pra cá. Ah, tá. Quer ler aqui? Já achei. Ah, então eu leio aqui, gente. Lê aí que aí tá pá. Aqui, ó. Todos acharam? Pode ler para nós, Levi, do 34 ao 40. E os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu-lhe: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e de teu coração de toda a sua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a estes: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso. Então aqui Deus estava tendo uma conversa, né, com os fariseus, que fala assim, ó, eles eram o quê? Intérprete da lei. Então eles eram o quê? Eles eram como se fosse os pastores, né? Então, ou seja, eles eram conhecedores, né, da palavra de Deus. Só que um deles pegou e perguntou, né? Mestre, qual o grande mandamento na lei? Porque eram 10. Então ele perguntou qual é o maior, né? Aí Jesus resumiu: amarás teu Deus de todo teu coração e o próximo como ti mesmo. Esse, né, são os dois maiores. Mas aí aqui no final fala assim, ó, destes dois mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, não anula os 10 mandamentos. Porque os 4 primeiros mandamentos você está amando a Deus. Tá. Que é não ter outros deuses, não adorar outros deuses, guardar o sábado, que é pedido, né? E outros. E o segundo mandamento, amar o próximo. Então é o quê? Não matar. Se você ama, você não mata. Se você ama, você não rouba. Uhum. Se você ama, você não vai ficar de olho, né, nos bens do outro. Então, tipo, do primeiro ao 4º mandamento, é o primeiro mandamento, que é amar a Deus. E do 6º, do 5º ao 10º, amarás o teu próximo. Então, não tem erro, né? Então, é amar a Deus e o próximo. E o próximo. Aí, aqui fala assim, ó. Segundo o próprio Cristo, o grande primeiro mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estes 2 mandamentos são retirados do Antigo Testamento. Então, a pergunta que eu fiz no início, ele anula? Não anula, porque ele é tirado dos 10 mandamentos, né? Lá em Mateus, vamos voltar só um pouquinho aí, Mateus 19, nós estamos no 22, então a gente vai voltar lá no 19. 19 aqui. 16 ao 23. 16 ao 23. Quer ler para nós, Leandro? Pode ler o que quiser aí. Leio. Eu não leio porque eu não. Deixa eu. Leio bem. Quer ler aí, Levi? Viu? 16, 29? 19, Eu vou ler nas 16 ao partes que eu não sei, eu 23. pulo. É que eu não leio muito bem. Só nas partes. Eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe:
porque me chamaste bom, na verdade, não há bom, senão há um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe, quais és, Jesus? Disse-lhe ele, quais és, Jesus? Disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, até o disse-lhe o 23. jovem, tudo isso te tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vá e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, tirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, aqui... Aqui? Obrigada. Aqui fala sobre o jovem rico, né? Um jovem que se aproximou de Jesus e perguntou ele o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Então, a resposta de Jesus é, largue tudo, deixe tudo que tens e segue-me, né? Mas o que ele fez? Ele ficou triste, porque ele era muito rico. Ele era muito rico, ele nem podia vender, né? Que ele fez nesse exato momento? Ele colocou os bens dele à frente de Deus. De Cristo. De Cristo. Né? Aqui fala... Hoje acontece no nosso dia de hoje. Não, hoje é o que mais tem. É o que mais tem hoje, né? né? É verdade. Troca de Deus e troca de o que mais dinheiro, tem. troca de dinheiro. materiais. Aqui fala assim, ó, como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada à sua resposta à pergunta do intérprete da lei em Mateus, que é o que a gente tinha lido, né? Que é impossível a Deus e é impossível amar a Deus e ao próximo se colocar qualquer coisa acima desse amor. Então, no momento que a gente coloca, seja coisa espiritual ou coisa material à frente de Cristo, então ali a gente já está jogando por terra esse amor. Que a gente tem que ser o maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Deus em primeiro lugar, né? Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-los e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ele, ao se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas feições. Reter do Senhor pouco ou muito significa conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral. Pois, se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Ou seja, ele perguntou a Cristo o quê? Como faz para alcançar a vida eterna? Então, hoje a gente se pergunta, como que eu faço para alcançar a vida eterna? Né? Aí agora a gente sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Né? Então, esse é o dever do cristão. É assim que eu vou conseguir alcançar a vida eterna. Porque a partir do momento que eu amo a Deus, eu vou o quê? Eu vou ser fiel a Ele. Ao ser fiel a Ele, eu vou fazer o quê? Guardar tudo que Ele me pede. Né? Então, isso faz de você um passo a mais para alcançar a salvação. O jovem rico jogou isso fora, porque no momento que ele pensou no dinheiro que ele ia perder, ele saiu triste. Ele saiu triste. Entendeu?
Aqui pergunta assim, ó. Embora nem todos sejam chamados a vender o que têm, como ocorreu com o jovem rico, existe algo em sua vida que que, se não abandonar, poderá levá-lo à perdição eterna? Aí vocês entenderam a pergunta? Você entendeu a minha pergunta? Lê de novo. Embora hoje não sejamos chamados a vender o que temos, hoje Jesus não manda a gente vender o que tem. Mas existe algo em nossa vida, né, que nós devemos abandonar, que isso poderá nos levar à perdição? Pode. Existe alguma coisa? Existe, nós temos que abandonar muitas coisas. Então, aí isso aqui fica uma pergunta, tipo assim, pessoal para cada um. Se você vê que você tem alguma coisa que deve abandonar para seguir a Deus, né? Ou que essa coisa está te levando à perdição, então você deve refletir em cima disso, né? E tentar mudar ou excluir completamente isso da vida para que possamos não perder a salvação. Seguindo aqui o versículo que fala que é bem fácil passar um camelo no fundo da água e ter um rico dando o reino de Deus, dos céus. Já vi mesmo. Aqui tá aqui, vamos aqui. A parábola que fala, é só isso que sabe traduzir essa parábola. Essa parábola que fala, mas só que fala é só para... Não, mas essa palavra aí tem que ser bem explicada. Tipo assim, mais fácil um camelo, que o pastor, eu já ouvi o pastor pregando aqui. Com esse ditado aí, mais fácil um camelo passar no fundo da água do que um rico se salvar, não quer dizer que o rico não ganha. Todo rico é perder, vai pro inferno. Porque ele tem que honrar a Deus com todos os seus bens. O senhor Levi pode ser milionário, mas ele tem que obedecer às regras de Deus. Tem que obedecer. Igual não era milionário, o que aconteceu com ele? Ele amou a Deus até o final, o que Deus fez com ele, né? Então ali vem Aí que vem esse ditado. Porque o rico garra muito nos bens materiais, no dinheiro, e às vezes sai triste como o jovem rico. Como o jovem rico, eu posso ir, o senhor Levi, não, eu vou seguir essa igreja, tenho que me abandonar de tudo. E minhas casas, e meus aluguéis. Sabe que a forma hoje, do povo hoje, da igreja adventista? É a doutrina que nós temos. Eles acham um fardo por carregar aquilo, para ficar de sábado sem trabalhar, que eu digo que quem é comerciante, quem mexe com empresas, que eles vendem, as pessoas que mexem com feira, mexem com comércio, digo que mais vende, né? Eles pegam no dinheiro. Mas só nisso aí tem um negócio, mas só que eles não conhecem a verdade, né? Eles nem conhecem, está cego. Aí conhecer a verdade, eles declararam. Aí muita gente abandona a igreja por causa do sábado, né? Que nem tem uma amiga minha que ela fez isso. Pois ela abandonou, ela nasceu na igreja. Portanto, ela tem até irmão dela que canta na igreja. E ela abandonou a igreja por causa do sábado. Mas aí se a gente for ver, é o versículo que a gente está vendo aqui. Ao abandonar, vamos supor, principalmente comerciante, ao fechar a sua empresa, o seu comércio ao sábado, ele ali está colocando quem na frente? Deus. Está colocando Deus na frente. Né? Porque ele entendeu que ele é fiel. Que ele é fiel a Deus. Ele entendeu que Deus está acima daquela coisa no sábado ali. Então, o que já faz o contrário, colocou o que à frente? Colocou o dinheiro. O dinheiro na frente. Entendeu? Então aí a gente vai ver o quê? Hoje, Deus não pede pra gente fazer igual o jovem rico. Abandone e vem e me segue. Não. Você tem que parar e pensar. O que eu estou fazendo hoje? Só um exemplo para nós, né? Que não tem que fazer. É só um exemplo para nós. O que eu estou fazendo hoje que está me afastando de Deus? É o quê? É abrir meu comércio ao sábado e deixar de ir na igreja, porque o sábado é o dia que eu mais ganho. Entendeu? Eu fui trabalhar lá no salão. A dona falou, mas o sábado é o dia que mais ganho. Eu falei, não, eu vou trabalhar de segunda a sexta. Mesmo que segunda eu não tenho nenhuma cliente, eu vou vir de segunda a sexta. Eu vou cumprir meus horários. Quem quiser fazer unha comigo,
esses dias eu vou estar disponível. No sábado não No estou. sábado não. E é muita gente que me procura no sábado, só que aos poucos elas vão aprendendo que no sábado eu não vou. Entendeu? Então, tipo assim, Tudo isso me setembro, deixou. sábado, tudo aqui você pode ser pelo sábado, e Deus já retribui pra frente. teve, e Deus já retribui teve, pra frente, e é já teve verdade. dia de segunda-feira que eu ganhei como se fosse um sábado. Aí, ó, tá O vendo? dia Nossa, inteiro você trabalhando. vê, foi uma Então eu penso assim, ó, Deus, tipo, você não vem no sábado, eu vou te repor Na na segunda. segunda, vou te repor na terça. ué, Os isso aí dias ele mais repõe, fracos. ele Porque repõe. os dias mais fracos num salão, todo mundo sabe, é segunda, terça. Os É. dias mais cheios é quinta, sexta e sábado. É, os dias. E o sábado, justo o dia que eu não vou. Então, tipo assim, Deus puxa para um lado, né? Porque tá vendo o seu esforço do outro. Então, tipo assim, hoje ele não pede a gente para largar as coisas, mas no caso aqui deixa eu ler aqui. Eu li testemunho do rapaz, o rapaz era um pretão, um pretão, ele é locutor da rádio, ele não tem, da rádio não tem. A Bíblia está só dando testemunho aqui para trás, né? Sexta-feira da tarde, a Bíblia é pôr do sol lá, o pôr do sol, fala lá no programa do... Eu sei Sei, qual que é o- você tá falando. Tá? Aí ele estava falando, ele está dando testemunho, não, eu tive vários empregos de locutor e eu abandonei porque não sabe. Aí cheguei na rádio, fiz os cursos, passei tudo. Eu fiz isso, eu falei para eles, eu sou de Rentismo do dia, eu trabalho sábado. Aí então ele falou, não, se eu não for fiel ao meu Deus, que eu sirvo, como eu vou ser fiel a vocês? Se eu for fiel a Deus, como é que eu vou ser fiel ao homem? Então eu sou fiel ao meu Deus, se diz para mim, Deus me dá outro. Aí eu só vou para trás, foi na rádio. Ficou na rádio uns tempos, depois ela voltei, chamou ele. Para lá e lá, que é vontade, no trabalho de sábado, que tudo gravado, né? Aí você vê comigo que Deus honrou ele. Tá vendo? Deus honrou ele. Vou dar o serviço porque você foi honesto. Porque se fosse pegar o seu dia de serviço por causa do dinheiro, por causa do emprego, aí nós não ia dar não, porque senão você não ia ser fiel a nós. Então você fala, você quer ser fiel ao meu Deus, porque ser fiel ao posto. Eu trabalho para ele. Então eles confiam nele. Tem que ser fiel a Deus. Para uns 10 anos, depois vamos no serviço no novo tempo e para o novo tempo. Aí eu estou vendo um pretão careca, eu acho que acho que esse virístico, lá, um pretão forte, fala bem do caramba, dá uma voz mais bonita na rádio Novo Tempo. Aí tá falando assim, isso aí, ó, amar a Deus, né, em primeiro lugar. Né? Eu falei, não, eu vou ganhar tanto, opa, o sábado por qualquer hora eu guardei ele de ver fogo, né? Não vou trabalhar de sábado, não. Quando eu sábado trabalhar, eu vou ter um salário desse, né? Aí não, ele largou, não, o pós-lima é assim, nessa condição. É porque tem Eu sou gente fiel ao meu que dá Deus, acima mas de eu não posso tomar Deus, de sábado. dinheiro, tudo, né? Eu digo que eu guardo com meu Deus. Eu disse do céu, eu tiro. Então, se eu não for fiel ao meu Deus, como eu posso ser fiel a vocês, o homem? O homem reconheceu, né? O valor. Aí eu dei um serviço. Na questão aí que o Levi leu aí da questão do rico, como é que você leu aí Do homem do outro lugar. do camelo. Passando por lá, ele vai logo Porque embaixo. eu tenho que se salvar. É porque é tipo assim, ó, o seu, como é que chama o patrão? O patrão com o seu nome. Valdir. O seu Valdir perguntou à mãe, né? A questão que a mãe entende da Bíblia e tal. O que significa que é versículo que falava que era mais fácil o camelo passar na agulha O patrão do irmão. do que o rico se salvar. Que ele era triste, tipo assim, porque ele ficava pensando assim, então o rico eu tenho, mas eu não vou me salvar, não sei o que. Aí a gente explicou pra ele, a mãe explicou que é na questão de você ter as riquezas, né? Ter as riquezas não é pecado, Não. desde que a ação, né, ganha Tem com trabalho, né? Não de forma errada. Tem muita gente milionária. Não de forma errada, né? Não de forma errada, né? Desde que esse dinheiro esteja de forma lícita. Então, assim, só que a questão é você colocar esse dinheiro à frente das coisas de Deus. Né? Igual a gente tá falando, igual a pessoa é rica, é empresária. Ah, mas no sábado é o dia que eu mais ganho, então eu não vou parar.
trabalhar no sábado. Então ali a gente já colocou o dinheiro à frente dele. Não, eu sou rico, Deus me abençoou, Deus sempre está me abençoando, aos sábados eu não vou abrir. E isso não vai me deixar nem mais pobre, nem mais rico. Nem? Então, ele colocou o quê? Deus acima do dinheiro. Então, é questão de interpretação. Não é que o rico não vai se salvar, mas é ali, a partir do momento que ele coloca Deus... Se você lê assim para a pessoa rica, ele fica triste mais. Agora você tem que explicar como é que é, senão você tem guarda a gente, você está me excomungando, E é por isso que a Bíblia, muita gente não você tem que ver aqui, fica maior, é assim, mas você tem uma oração do seu bem, você tem, aí você não está fora da salvação, mas você ama a Deus, tem o seu serviço, seus bens, não tem problema. Não tem. Né? Não tem problema. Dizer que é mais fácil, ele quis dizer que uma pessoa rica não é fácil de ajudar um pobre. Porque na hora ele mandou vender e dar para os pobres. Então como é que o cara não quis? Como é que ele não quis? Então ele não quis vender para doar para os pobres. Então ia ser difícil um rico ajudar um pobre. É difícil. Por isso que é difícil de um camelo passando no fundo Mas da rua. mais fácil um camelo passar que um camelo lá do pobre. É verdade. Porque o coração do rico, ele endurece. Endurece. Às vezes a gente tem que até se perguntar assim, não, meu trabalho, eu nunca consigo comprar o que eu quero, eu não consigo pagar minha casa, tá tudo tão difícil e tal. Mas aí eu volto e penso assim, gente, imagina, se tudo fosse fácil, talvez o nosso coração endureceria. Talvez se eu tivesse muito dinheiro, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu falo, nossa, a Jussara é muito boa, ajuda todo mundo, o jeito que ela pode e tal, é daquele jeito dela. Mas se ela ganhar R$1 bilhão, ela não vai ser mais daquela pessoa, ela vai endurecer o coração. Ela não vai ajudar mais as pessoas, ela não vai querer conversar com ninguém e ela vai abandonar a igreja. Aí o que Deus faz? Não, então eu vou dar ela só até aqui. Eu vou tomar um pouco mais, eu pego. Eu vou dar ela só até aqui, porque se passar daqui, ela vai acabar desviando da igreja. Então Deus sabe, talvez eu não consiga as coisas que eu penso ainda, por quê? Porque a partir do momento que eu ganho na Mega Sena, milhões, eu já não vou querer mais, sabe? Eu vou querer só viajar para os países, conhecer países, que talvez seja meu sonho, vamos supor que seja meu sonho, viajar ao mundo. Eu vou ter tempo de tirar aquele tempo para ir para a igreja, para estudar a palavra de Deus. Aí Deus fala, não, então a Jussara vai só até aqui. Tem muita gente aí que acontece. Entendeu? Então, às vezes, as coisas não acontecem para você, porque talvez Deus não permitiu que aquilo ia te desviar. Muitas pessoas dando testemunho de Deus. Eu vejo no programa do YouTube, sabe? Gente dando testemunho. Você vê, a pessoa ganha 1 milhão por mês, ou 10 mil, vai tirar 100 mil por mês. Dá 100 mil. Mas aí o certo era o certo. Pois é, dá 100 mil por mês. O cara vai tirar. Como é que vai fazer? Aí por isso ele onde está o peso, onde é que está o peso? Mas aí o que eles relatam? Eu já tudo tirar, só vou ter que tirar 100 mil todo mês por dia. Só 900 mil não está bom, não? Entendeu? Será que não está bom? Pode ser mesmo. Mas a gente volta lá na viúva. Na viúva. As pratinhas que ela tinha, ela deu. Ela deu as pratinhas tudo. Entendeu? Aí Deus viu que o coração dela era sincero. Os outros que chegou lá, os ricão lá e tudo, eles não deu de coração. O dia que eu for pregar aqui, eu estava pensando sobre isso. Eles deu, mas não deu de coração, né? Eu digo, Deus já li esse textozinho ler aqui. Ele vai entregar bonitinho. Mas é que se o pastor vier amanhã, ele guarda a pregação dele por outro dia. Porque nós temos que aproveitar o pastor aqui. Aí o pastor vai falar. Eu lembrei da pregação que ia ser domingo dele. Vem amanhã. Amanhã? Amanhã será que ele vai trabalhar? Ai, Porque o pastor falou provavelmente ele vem. Ele vai fazer de tudo pra vir. O pastor vem. Mas aí se ele não vier, aí o Levi vai ontem. Isso aí é a gratidão de fé, né?
É. Senão de Tô vencendo, eu vou vencer. Então, Vê que ele vem, o pastor vai vir. na parte de domingo, então a gente aprendeu o quê? Quais os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Popô aí na cadeira no chão E agora nós vamos falar sobre os 2 maiores Pode ir lá, bebê. pecados. Então, se os 2 maiores mandamentos é amar a Deus e amar o próximo, os 2 maiores pecados seriam o quê? Para mim é sobre o Espírito Santo, que falou uma vez, e sobre depois o Pai dele. Primeiro é o Espírito Santo. Que é o maior pecado. Não xingar o Espírito Santo. Não Blasfemar. Blasfemar o Espírito Santo. É porque Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Você pode pecar, Deus perdoa. mas Ele só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra Mas o essa Espírito? parte que o Leandro falou é o pecado, né? Que ele não tem perdão. O pecado não tem perdão. Aí aqui a gente vai ver os 2 maiores pecados. Agora, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso é Esse não tem perdão, não. É um pouquinho diferente. Aqui são então os 2 esse é maiores pecados. Agora, blasfêmia os dois contra maiores. o Espírito Santo é o que, por exemplo? Xingar eles. É você. Não, Como é que a gente vai xingar o você. Espírito? Não é xingar. É a questão de você. A nossa consciência. Aí você fala assim, onde que o Espírito Santo age? O Espírito Santo age na nossa consciência. Na consciência nossa. A Lenita sabe que se ela chutar esse cachorro, é errado. Aí ela vai lá e chuta o cachorro. A consciência dela vai falar assim, não, poxa, não, machuquei o cachorro. É o Espírito Santo falando que tá errado. Falando Ela para e não chuta mais. Falando pra mim. Aí ela vai e chuta o cachorro. Passa 1 hora, ela chuta o cachorro de novo. Chuta. É errado, mas eu tô chutando. É errado, eu tô chutando. Chega uma hora que a consciência dela não vai mais falar com ela se é errado e se é certo. Ela simplesmente vai fazer. Então, no caso, ela blasfemou contra o Espírito Santo. Aí, nesse caso, o Espírito Santo, que é a consciência, não vai mais atuar nela. Ou seja, ela pecou contra o Espírito Santo. O fim do mundo vai ser dessa forma. O que é certo vai continuar certo, o que é errado vai continuar errado. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser levado da terra. É mesmo, vai ser levado da terra. Entendeu? Se a gente roubava e o Espírito Santo, a consciência está só assim. Não rouba não. Não rouba não. Então, você aí foi, eu continuo roubando. Aqui, ó, você pegou essa caneta. Ai, que caneta bonita. Peguei. Deus do Senhor, que Deus te usou você. Aí, ó, a caneta tá aqui, ó. Não pode desse A caneta tá aqui. Não, que caneta, vou pegar. Mas aí a minha consciência só ficou assim, não, eu peguei aqui a caneta. Nossa, eu peguei a caneta. Aí o que Espírito eu faço Santo tá agora? falando. É o Espírito Santo. É o Espírito Aí você Santo. vai lá e Não faz o quê? pode. Não, vou deixar a caneta lá. Então o Espírito Santo Tá me... falou, te tocou e você aceitou. E você aceitou e devolveu a Agora, caneta. quando você pega e guarda E continua e tirando. não esquenta com isso, pegou Não ali, importa, ali nada. você já pega que é tijolo, quando você passa, você pega que é a cadeira, você vai só pegando. Vai só só pegando, só pegando. Não pegando, estou só ouvindo a pegando. voz do Espírito Santo. Chega um exato momento Não tá que a ouvindo sua a voz. consciência não funciona mais. Você vai continuar fazendo, só rouba. Só roubando. E vai roubando. Meu Jesus. Ali o Espírito Santo, Chegou uma hora, o aí, pecadão chegou. o que acontece? Aí é o que o Leandro citou. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Aí esse Não tem perdão. não tem mais, porque o Espírito Santo é a voz de Leandro. Deus. É a voz de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a voz de Deus, que está na nossa consciência. É aquilo que a gente vai fazer uma coisa e fica aquilo na cabeça às da vezes você gente. briga com Você a não pode pessoa e fazer. depois você fica assim, poxa, nossa, eu fiquei triste que eu briguei com a pessoa.
Aí seu coração fica triste, você fica chateado e tal. O Aí você coração da quer gente ir lá fica e conversar com ela de novo. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Isso acontece comigo. Entendeu? Entendeu? Então, Acontece comigo. quando chegar no tempo que o Leandro falou, aí vem esse pecado. Só que aí eu não posso Só fazer que de esse novo, né? pecado é imperdoável. Porque você não Aí ouviu você a não, voz você pede perdão a Deus, E e não não, faz mais. e não faz mais, né? não pode fazer mais. Assim, que eu já briguei, né? Aí depois ficou aquilo na cabeça. Meu Deus, por que eu fiz isso? É porque você arrependeu. É porque eu me arrependi, É o né? Espírito Santo trabalhando. Tem que arrepender de verdade, né? Agora, Aí eu peço perdão a verdade. Deus. Eu peço perdão a Deus. Tio, agora, esses dois maiores pecados que a gente vai ler aqui agora é o oposto dos dois maiores mandamentos, que é o amor de Deus e o próximo. Aqui fala assim, ó, segundo Jesus, os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor uns aos outros. Cumprir esses mandamentos inclui fazer sacrifícios que mostram de forma concreta o amor aos outros, que é o que realmente significa seguir os passos de Jesus. Podemos nos perguntar, se os dois maiores mandamentos são o amor de Deus e o amor aos outros, então quais são os maiores pecados? Os dois maiores pecados. A gente vai ler lá em Salmos. Vamos lá em Salmos para a gente entender. Salmos está para cá antes de Mateus. Sabe o quê? Hã? Salmo? Salmos 135. Canção, 135. 135, os versículos 13 a 19. Todos acharam? Pode ler para nós, Levi. 13. É, 13 ao 19. O teu nome, ó Senhor,